A paz do Senhor. Hoje nós estaremos lendo os capítulos 3 e 4 de Números e estamos no dia 43 da nossa leitura anual. Capítulo 3. Os filhos de Arão e os levitas são escolhidos para o serviço do tabernáculo. E estas são as gerações de Arão e de Moisés no dia em que o Senhor falou com Moisés no Monte Sinai. E estes são os nomes dos filhos de Arão, o primogênito Nadab, depois Abiú, Eleazar e Itamar. Estes são os nomes dos filhos de Arão, dos sacerdotes ungidos, cujas mãos foram sagradas para administrar o sacerdócio. Mas Nadab e Abiú morreram perante o Senhor, quando ofereceram fogo estranho perante o Senhor no deserto do Sinai. E não tiveram filhos, porém Eleazar e Itamar administraram o sacerdócio diante de Arão, seu pai. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Faze chegar a tribo de Levi e põe-na diante de Arão, o sacerdote, para que o sirvam. E tenham cuidado da sua guarda e da guarda de toda a congregação diante da tenda da congregação, para administrar o ministério do tabernáculo. E tenham cuidado de todos os utensílios da tenda da congregação e da guarda dos filhos de Israel, para administrar o ministério do tabernáculo. Darás, pois, os levitas a Arão e a seus filhos, dentre os filhos de Israel, lhes são dados em dádiva, mas a Arão e a seus filhos ordenarás que guardem o seu sacerdócio. O estranho que se chegar morrerá. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: E eu, eis que tenho tomado os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo o primogênito que abre a madre entre os filhos de Israel, e os levitas serão meus, porque todo primogênito meu é. Desde o dia em que feri a todo primogênito na terra do Egito, santifiquei para mim todo primogênito em Israel, desde o homem até o animal, meus serão, eu sou o Senhor. E falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, dizendo: Conta aos filhos de Levi, segundo a casa de seus pais, pelas suas gerações contarás a todo varão da idade de 1 mês para cima. E Moisés os contou conforme o mandado do Senhor, como lhe foi ordenado. Estes, pois, foram os filhos de Levi pelos seus nomes: Gerson e Coate e Merari. E estes são os nomes dos filhos de Gerson pelas suas gerações: Libine e Simei. E os filhos de Coate pelas suas gerações: Anrão, e Izar, e Hebron, e Uziel. E os filhos de Merari pelas suas gerações: Mali e Muzi. Estas são as gerações dos levitas, segundo a casa de seus pais. De Gerson é a geração dos libinitas e a geração dos simeitas. Estas são as gerações dos gersonitas. Os que deles foram contados pelo número de todo varão da idade de 1 mês para cima, os que deles foram contados foram 7.500. As gerações dos gersonitas assentarão as suas tendas atrás do tabernáculo ao ocidente, e o príncipe da casa paterna dos gersonitas será Eliasaf, filho de Lael. E a guarda dos filhos de Gerson na tenda da congregação será o tabernáculo, e a tenda e a sua coberta, e o véu da porta da tenda da congregação, e as cortinas do pátio e o pavilhão da porta do pátio, que estão junto ao tabernáculo e junto ao altar em redor, como também as suas cordas para todo o seu serviço. E de Coate é a geração dos Anramitas, e geração dos Izaritas, e a geração dos Hebronitas, e a geração dos Uzielitas. Estas são as gerações dos Coatitas. E pelo número contado de todo o varão da idade de 1 mês para cima, foram 8.600 que tinham cuidado da guarda do santuário. As gerações dos filhos de Coate assentarão as suas tendas ao lado do tabernáculo da banda do sul, e o príncipe da casa paterna das gerações dos coatitas será Elisafã, filho de Uziel, e a sua guarda será a arca e a mesa, e os castiçal, e os altares e os utensílios do santuário com que ministram, e o véu com todo o seu serviço. E o príncipe dos príncipes de Levi será Eleazar, filho de Arão, o sacerdote. Terá a superintendência sobre os que têm cuidado da guarda do santuário. De Merari é a geração dos Malitas e a geração dos Musitas. Estas são as gerações de Merari, e os que deles foram contados pelo número de todo do varão de 1 mês para cima foram 6.200. E o príncipe da casa paterna das gerações de Merari será Zuriel, filho de Abiail. Assentarão as suas tendas ao lado do tabernáculo da banda do norte, e o cargo da guarda dos filhos de Merari serão as tábuas do tabernáculo, e os seus varais, e as suas colunas, e as suas bases, e todos os seus utensílios com todo o serviço. As colunas do pátio em redor, e as suas bases, e as suas estacas, e as suas cordas. E os que assentarão as suas tendas diante do tabernáculo ao oriente, diante da tenda da congregação para a banda do nascente, serão Moisés e Arão, com seus filhos, tendo cuidado da guarda do santuário para a guarda dos filhos de Israel, e o estranho que se chegar morrerá. Todo
os que foram contados dos levitas que contou Moisés e Arão por mandado do Senhor, segundo as suas gerações, todo varão de 1 mês para cima, foram 22.000. E disse o Senhor a Moisés: conta todo o primogênito varão dos filhos de Israel da idade de 1 mês para cima e toma o número de seus nomes. E para mim tomarás os levitas, eu sou o Senhor, em lugar de todo o primogênito dos filhos de Israel, e os animais dos levitas em lugar de todo o primogênito entre os animais dos filhos de Israel. E contou Moisés como o Senhor lhe ordenara todo o primogênito entre os filhos de Israel, e todos os primogênitos dos varões pelo número dos nomes, dos da idade de 1 mês para cima, segundo os que foram contados deles, foram 22.273. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: toma os levitas em lugar de todo o primogênito entre os filhos de Israel, e os animais dos levitas em lugar dos seus animais, porquanto os levitas serão meus, eu sou o Senhor. Quanto aos 273 que se houveram de resgatar, que sobrepujam os levitas, dos primogênitos dos filhos de Israel, tomarás para cada cabeça 5 siclos, conforme o ciclo do santuário os tomarás, a 20 geras o ciclo. E a Arão e a seus filhos darás o dinheiro dos resgatados dos que sobejam entre eles. Então Moisés tomou o dinheiro do resgate dos que sobejaram sobre os resgatados pelos levitas. Dos primogênitos dos filhos de Israel tomou o dinheiro 1.365 ciclos, segundo o ciclo do santuário. E Moisés deu o dinheiro dos resgatados a Arão e a seus filhos, segundo o mandado do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Capítulo 4. Os deveres dos levitas. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: toma a soma dos filhos de Coate, do meio dos filhos de Levi, pelas suas gerações, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50 anos, será todo aquele que entrar neste exército, para fazer obra na tenda da congregação. Este será o ministério dos filhos de Coate na tenda da congregação, nas coisas santíssimas. Quando partir o arraial, Arão e seus filhos virão e tirarão o véu da coberta, e com ele cobrirão a arca do testemunho. E pôr-lhe-ão por cima uma coberta de peles de texugos, e sobre ela estenderão um pano todo azul e lhe meterão os varais. Também sobre a mesa da proposição estenderão um pano azul, e sobre ela porão os pratos, e os seus incensários, e as taças e as escudelas. Também o pão contínuo estará sobre ela. Depois estenderão em cima deles um pano carmesim, e com a coberta de peles de texugos o cobrirão, e lhe porão os seus varais. Então tomarão um pano azul e cobrirão o castiçal da luminária, e as suas lâmpadas, e os seus espivitadores, e os seus apagadores, e todos os seus vasos de azeite com que servem. E meterão a ele e a todos os seus utensílios na coberta de peles de texugos, e o porão sobre os varais. E sobre o altar de ouro estenderão um pano azul, e com a coberta de peles de texugos o cobrirão, e lhe porão os seus varais. Também tomarão todos os utensílios do ministério com que servem no santuário, e os porão num pano azul, e os cobrirão com uma coberta de pele de texugos, e os porão sobre os varais. E tirarão as cinzas do altar, e por cima dele estenderão um pano de púrpura, e sobre ele porão todos os seus instrumentos com que o servem, os seus braseiros, e os garfos, e as pás, e as bacias, todos os utensílios do altar, e por cima deles estenderão uma coberta de peles de texugo, e lhe porão os seus varais. Havendo, pois, Arão e seus filhos, a partir do arraial, acabado de cobrir o santuário e todos os instrumentos do santuário, então os filhos de Coate virão para levá-lo, mas no santuário não tocarão, para que não morram. Este é o cargo dos filhos de Coate na tenda da congregação. Porém, o cargo de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, será o azeite da luminária, e o incenso aromático, e a contínua oferta dos manjares, e o azeite da unção, o cargo de todo o tabernáculo e de tudo que nele há, o santuário e os seus móveis. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: não deixareis extirpar a tribo das gerações dos coatitas do meio dos levitas, mas isto lhe fareis para que vivam e não morram. Quando chegarem à santidade das santidades, Arão e seus filhos virão, e cada um porão no seu ministério e no seu cargo. Porém, não entrarão a ver quando cobrirem o santuário, para que não morram. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: toma também a soma dos filhos de Gerson, segundo a casa de seus pais, segundo as suas gerações, da idade de 30 anos para cima até os 50, contarás, e todo aquele que entrar a servir no seu serviço para exercer o ministério na tenda da congregação. Este será o ministério das gerações dos gersonitas, no serviço
e na carga. Levarão, pois, as cortinas do tabernáculo, a tenda da congregação e a sua coberta, e a coberta de pele de texugos que está em cima sobre ele, e o véu da porta da tenda da congregação, e as cortinas do pátio, e o véu da porta sob do pátio que está junto ao tabernáculo e junto ao altar em redor, e as suas cordas e todos os instrumentos do seu ministério, com tudo o que se adereçar para eles para que ministrem. Todo o ministério dos filhos dos Gersonitas em todo o seu cargo e em todo o seu ministério será segundo o mandado de Arão e de seus filhos, e lhes encomendareis em guarda todo o seu cargo. Este é o ministério das gerações dos filhos dos Gersonitas na tenda da congregação, e a sua guarda será debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Quando aos filhos de Merari, segundo as suas gerações e segundo a casa de seus pais, os contarás. Da idade de 30 anos para cima até os 50, contarás a todo aquele que entrar neste serviço para exercer o ministério da tenda da congregação. Esta, pois, será a guarda do seu cargo, segundo todo o seu ministério na tenda da congregação. As tábuas do tabernáculo e seus varais, e as suas colunas e as suas bases, como também as colunas do pátio ao redor, e as suas bases e as suas estacas e as suas cordas, com todos os seus instrumentos, com todo o seu ministério, e contareis os utensílios da guarda do seu cargo, nome por nome. Este é o ministério das gerações dos filhos de Merari, segundo o seu ministério, na tenda da congregação, debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Moisés, pois, e Arão e os príncipes da congregação contaram os filhos dos coatitas, segundo as suas gerações e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50, todo aquele que entrou neste serviço para o ministério da tenda da congregação. Os que deles foram contados, pois, segundo as suas gerações, foram 2.750. Estes são os que foram contados das gerações dos coatitas, de todo aquele que ministrava na tenda da congregação, os quais contaram Moisés e Arão, conforme o mandado do Senhor, pela mão de Moisés. Semelhantemente, os que foram contados dos filhos de Gerson, segundo as suas gerações e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50, todo aquele que entrou neste serviço para o ministério da tenda da congregação, os que deles foram contados segundo as suas gerações e segundo a casa de seus pais, foram 2.630. Estes são os contados das gerações dos filhos de Gerson, de todo aquele que ministrava na tenda da congregação, os quais contaram Moisés e Arão conforme o mandato do Senhor. E os que foram contados das gerações dos filhos de Merari, segundo as suas gerações e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50, todo aquele que entrou neste serviço para o ministério da tenda da congregação foram, pois, os que foram deles contados segundo as suas gerações, 3.200. Estes são os contados das gerações dos filhos de Merari, os quais contaram Moisés e Arão, conforme o mandado do Senhor pela mão de Moisés. Todos os que deles foram contados, que contaram Moisés e Arão e os príncipes de Israel, os dos levitas, segundo as suas gerações e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50, todo aquele que entrava a executar o ministério da administração e o ministério da carga na tenda da congregação, os que deles foram contados foram 8.580, conforme o mandado do Senhor pela mão de Moisés, foram contados, cada qual segundo o seu ministério e segundo o seu cargo, e foram os que deles foram contados, aqueles que o Senhor ordenara a Moisés. Até aqui, capítulo 4. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus.